Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Felipe Muniz, como você já sabe. Se você está chegando aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Sem muita enrolação, vamos falar do que interessa, vamos falar do que aconteceu hoje, dia 20 de novembro, um dia tão esperado para aqueles amantes de futebol, né? O dia da abertura da Copa do Mundo no Catar 2022. O primeiro jogo, né, foi entre Catar e Equador. E o Equador levou a melhor nesse confronto por 2-0. É a primeira vez em que uma seleção, né, que é anfitriã do torneio é derrotada na estreia. Então, algumas curiosidades aqui do jogo também. O jogo foi... Falando um pouquinho do jogo, né? O jogo foi bem mais ou menos, eu posso falar assim. O Equador no primeiro tempo atacou muito mais que o Catar, criou muito mais oportunidades. Eu acho até que o placar de 2-0 foi muito pequeno para o que o Equador criou, com destaque aos 2 gols de Ener Valencia, que agora chega a 5 gols ao total, né, em Copas do Mundo. A última Copa que o Equador tinha disputado foi a de 2014 aqui no Brasil, onde ele tinha feito 3 gols em 3 jogos, e agora fez mais 2, e em 4 jogos faz 5 gols em Copa do Mundo, e já é o maior artilheiro da história pelo Equador em Copas. Então o jogo foi bem baixo, de um nível técnico bem baixo. O Equador criou mais do que o Catar e teve muito mais chances de ampliar esse placar, como eu já destaquei. O Catar é uma seleção muito mediana e de um nível técnico muito baixo, né? Já se cogita a eliminação do Catar precocemente, já no próximo jogo contra Senegal. Então foi um jogo bem baixo, um estreia assim que a gente esperava um pouco mais, né? Um pouco mais de ânimo, um pouco mais de emoção. Mas é o que teve, é o que nós temos. Primeiramente, muito feliz de estar acompanhando a primeira Copa agora, cobrindo e trazendo conteúdo a partir disso, criando conteúdo e trazendo aqui para vocês mais conteúdo sobre a Copa do Mundo. A 2018 eu assisti, essa mesmo que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei para rodar aqui, Brasil e Bélgica. Aquele jogo que os brasileiros têm pesadelo até hoje, mas que esse ano vai ser diferente. Mas é a primeira Copa que eu estou cobrindo como jornalista, então eu estou muito feliz com essa oportunidade e também com tendo esse privilégio de acompanhar uma Copa agora sendo mais criterioso, com um olhar um pouco mais técnico a respeito do futebol. Né? E só para finalizar o assunto de hoje, no caso o Equador venceu por 2-0, fica em primeiro do grupo temporariamente. O jogo entre Senegal e Holanda, que ocorrerá amanhã, vai aí definir um pouco o que é que vai acontecer nesse grupo A, né, que é o grupo composto por Catar, Equador, Senegal e Holanda. O Equador já sai com uma boa vantagem na frente, já vence o Catar por 2-0 logo na sua estreia. Então é um grupo aí que a gente vai ver como é que vai ficar aí para os próximos jogos, porque os favoritos no caso eram Holanda e Senegal, só que Senegal perdeu o seu principal jogador por lesão, Sadio Mané, e aí agora não se sabe como é que Senegal vai chegar, se vai chegar muito abalada para a disputa da Copa, mas de toda forma o Equador mostrou um bom futebol. Eu acredito que precisava ser mais objetivo no que se diz respeito a finalizar melhor algumas jogadas, aproveitar melhor algumas chances, mas é um time muito jovem, é um time com pouca experiência, mas que já mostra alguns talentos ali que pode surgir. O Ryan Capié, que joga no Bayer Leverkusen, jogou ali como zagueiro pelo lado esquerdo, pode fazer a lateral direita, a lateral esquerda. O Moisés Caicedo, meio campista do Brighton, revelado pelo Independente Del Valle. Os torcedores flamenguistas se lembram muito bem dele naquele 5-0 que a equipe equatoriana aplicou sobre os rubro-negros na Libertadores de 2020. Então ele estava ali presente, foi um dos destaques daquele jogo. Também o Ener Valencia, que já é o experiente, já é um capitão dessa equipe aí do Equador, com 34 anos, joga no Fenerbahçe da Turquia, treinado pelo Jorge Jesus. Alguns conhecem ele aqui pelo trabalho apresentado no Flamengo em 2019. Mas é uma equipe que se mostrou promissora, é uma equipe que pode dar trabalho. Eu acho que não agora nessa Copa, mas talvez numa próxima Copa, com algum desses talentos mais trabalhados. O Preciado entrou também no segundo tempo, ele que joga também no Brighton. É um ótimo jogador, muito rápido, veloz, ágil. Então eu acredito que é uma equipe que está numa transição, né? Hoje entrou em campo com 10 jogadores abaixo dos 25 anos.
Então você vê a juventude que esse elenco possui. Então tá aí, Catar 0, Equador 2. Eu acho que não tem nem muito o que eu falar da equipe local, né, da equipe anfitriã, porque fez uma partida muito abaixo do esperado. A gente sabia que o Catar não tinha um nível técnico tão alto, mas a gente não esperava que fosse de um nível apresentado tão baixo como foi. O time não conseguia trocar 3 passes seguidos sem perder a bola, não conseguia avançar no meio de campo. Quando criava jogadas, perdia gols claros na cara do gol. Né, o Almos Ali, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas que é o artilheiro, a referência do time lá na frente, perdeu um gol cara a cara com o goleiro ainda na primeira etapa, no finalzinho da primeira etapa, que poderia dar um gás a mais no time a partir dali. Mas relativamente o jogo foi isso, como eu falei anteriormente, o jogo foi baixo de nível técnico. A equipe do Equador apresentou e criou muito mais volume de jogo, mas tá aí. Falar um pouco da abertura também da Copa, uma abertura padrão ali, né, de que os torneios acontecem. Eu tava até conversando com outras pessoas, a gente comparando ao nível de Olimpíada, mas é muito diferente porque as Olimpíadas, assim, quando ocorre a abertura das Olimpíadas, é num estádio específico que foi preparado para esse tipo de evento, aparece todas as confederações e tudo mais. Agora é interessante, né, porque o Catar, um país no qual durante a construção dos estádios da Copa do Mundo, matou mais de 5 mil, o número não é exato, mas chega a entre 5 mil e 10 mil pessoas que morreram trabalhando nos estádios, nos estádios para a Copa. Eu fiz um trabalho no período passado lá na faculdade, eu fui atrás um pouco mais desses dados. A Copa ainda não estava tão florescente, então não consegui achar muita coisa. Mas eu vi que foram números bastante altos, porque na Rússia morreram cerca de 4 pessoas, aqui no Brasil morreram cerca de 8, e na África não morreu nenhum. E aí quando chega no Catar, 5 mil pessoas morrem na construção do estádio e tudo isso é abafado. E aí numa abertura de Copa do Mundo vem tratar sobre inclusão, vem tratar sobre respeito, sobre igualdade nas nações, e aí coloca um coreano e um árabe para fazer ali o show da abertura, né? E traz toda essa temática de inclusão, no qual num país que nem respeita os próprios trabalhadores, um país que é composto por 75% da população de imigrantes. Então, para você ver que é uma classe majoritariamente trabalhadora e que fica à mercê desses sheiks árabes que lucram tanto, né? E certamente a FIFA deve ter lucrado milhões e milhões com essa Copa do Mundo no Catar. Não é à toa que foi lá no Catar, porque historicamente e culturalmente nenhum país árabe tem alguma relação profunda com o futebol. Então a gente pode colocar, por que não uma Copa na Inglaterra, por que não uma Copa na Itália, por que não uma Copa em outros locais que são que tem culturalmente uma tradição e uma raiz no futebol. Aí coloca no Catar, certamente porque tem muito dinheiro envolvido. Hoje em dia não existe mais ninguém besta e ninguém quer sair por baixo, né? Mas beleza, colocou a Copa lá, houve toda uma preparação antes, uma estruturação, a construção de hotéis, de estádios, de locais de entretenimento para suportar e comportar toda essa população mundial que acompanha esse evento. A nível de mídia, obviamente uma Copa do Mundo tem mais visibilidade do que uma própria Olimpíada. Mas de certa forma é um discurso tanto quanto hipócrita, né, de um país no qual tem sérias regras e sérias imposições, né, contra mulheres, questões de homofobia. Então um país que tem um foco muito pesado sobre essas coisas, né, não um foco pesado de fazer campanhas contra, mas de não tolerar isso e abafar tudo isso, né, e ser assim de uma maneira muito hipócrita, como eu já falei, trazendo essa temática para uma Copa do Mundo e querer fazer uma abertura falando sobre inclusão, algo desse tipo. Mas enfim, aqui fica a minha reflexão, a minha visão, mas foi uma abertura que de certa forma esteticamente eu achei muito bonita. E emociona porque o futebol é paixão, o futebol de fato emociona, não por pessoas ou sheiks que não estão nem aí para o futebol, mas sim por torcedores e pessoas que amam o futebol de fato em sua essência e tratam esse esporte como aquela primeira paixão, aquele primeiro mosquitinho assim que
pega e nunca mais solta. Então eu acredito que é por isso que o futebol é tão mágico, é tão brilhante, é tão fascinante de assistir e fascinar tantas pessoas que mesmo que não curtam o esporte, o acompanhem pela vibração, pela raça, pela emoção e por todo o sentimento que ele traz. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fechou? É nóis, valeu, tamo junto.